todos que estão presentes, me apresentar. Eu sou a Mariana, sou diretora da PKT Desenvolvimento Empresarial e gostaria de falar um pouquinho sobre essa iniciativa, né, que a gente tem feito aí uma série de webinars e compartilhar um pouquinho com vocês o que é a PKT, né? Alguns já conhecem a gente, estou vendo alguns clientes nossos, mas alguns não conhecem. Então, eu vou compartilhar a minha tela e só queria passar algumas instruções iniciais aí do evento. Os microfones, eles ficarão fechados, tá? O evento, ele vai ser gravado, então quem não quiser aparecer, deixe sua câmera fechada, tá bom? Aliás, já vamos começar a gravação, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tem algumas pessoas entrando ainda. Tá ok com a minha tela, Mirela? Sim. Só colocar lá em modo de apresentação. Ok, pessoal. Então, boa tarde a quem entrou agora. Teve algumas pessoas que acabaram de entrar. Vou comentar um pouquinho sobre quem é a PKT Desenvolvimento Empresarial. Nós somos uma empresa de consultoria, né, em gestão e governança corporativa. Nós somos uma empresa familiar, temos aí 17 anos de existência e temos um propósito bem claro, né, melhorar a vida das pessoas, famílias e empresas brasileiras, levando conhecimento, alinhamento e harmonia para os seus negócios. Então, a gente acorda todos os dias na PKT para fazer isso, né? E como que a gente faz isso? Nós temos os serviços de consultoria em gestão empresarial, governança corporativa e também capacitamos executivos e empresas, pois temos uma parceria com a Escola de Negócios Fundação Dom Cabral. Falando bem rapidamente, a Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que, pelo 14º ano, ocupa a posição aí de a melhor escola de negócios da América Latina e está entre as 10 melhores escolas de negócio do mundo. Ela é a 9ª classificada. É a única brasileira que está nesse ranking do Financial Times entre as 20 melhores. E é um grande orgulho para nós ter essa parceria também com a Fundação Dom Cabral. Vou falar um pouquinho para vocês dos nossos serviços, né? Como eu comentei, nós temos soluções para desenvolver as empresas. Nós temos soluções na área de gestão empresarial e também na área de governança corporativa, né? Então, quando a gente fala de gestão empresarial, a gente está falando aí de profissionalizar a gestão da empresa, né? Definir indicadores de performance, definir uma estratégia de crescimento para a empresa. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, estamos falando de estratégias de curtíssimo prazo, mas também não podemos deixar de olhar, né, o médio e longo prazo do negócio. Redução de custos, melhoria de resultados financeiros. Trabalhamos também fortemente a área de vendas, né, aumento das vendas, adequando a empresa à nova dinâmica de mercado. Inclusive, essa dinâmica tem mudado muito aí com os últimos acontecimentos. Preparo e treinamento de sucessores, né? A gente trabalha muito essa questão do sucessor, sucessão nas empresas familiares, principalmente, né? Implementação de um modelo de governança que leve em conta a família, a propriedade e o negócio, de forma a preservar a harmonia, o vínculo e a união familiar, que é o nosso propósito, né? Uma empresa. Profissionalizar a empresa familiar. Então, a nossa experiência de 17 anos, ela é muito focada em empresas familiares. Então, é um processo, né, de profissionalização, que distinguir os papéis dos acionistas, da família, né, dos negócios, separar isso. Estruturar o negócio no processo de sucessão familiar, né, essa transição de gerações, que todo mundo sabe que é um momento muito crítico para as empresas. E auxiliar a empresa no processo de fusão e aquisição, que também é um tema que está em alta nesse momento aí que a gente está vivendo. Muitas empresas estão buscando aí fusão, aquisição, até saiu uma notícia agora da Azul com a Latam. As grandes estão buscando essas soluções e as médias, com certeza, também vão buscar. Tá?
Nós resolvemos criar, então, o Círculo do Desenvolvimento Empresarial, que a ideia dessa série de eventos é levar conhecimento para as médias empresas. A nossa proposta é trazer assuntos, né, e cases que sejam aplicáveis no dia a dia das empresas, né, que vocês saiam dessas nossas lives com insights, com informações relevantes para o negócio de vocês, tá? Então, a gente busca falar realmente a linguagem da média empresa e trazer conteúdo que esteja alinhado com a realidade de vocês, tá bom? Hoje o tema do nosso evento é gerenciamento do fluxo de caixa e alternativas de crédito empresarial, né? Nesse momento de pandemia e de crise econômica, o que a gente tem recomendado para todas as empresas, todo mundo aqui deve ter escutado, senta no caixa, foca no caixa, tem que controlar, tem que acompanhar isso de perto, e a gente sentiu que as médias empresas estão com dificuldade nessa gestão do fluxo de caixa e também em obter alternativas de crédito. Então, a gente juntou esses dois temas, né, que eu acho que são bem relevantes aí para vocês. A gente convidou, então, duas empresas que são clientes da PKT e parceiras, né? A primeira delas é a Atlas. A Atlas foi fundada em 1987, né? Na cidade de Limeira. E é uma empresa voltada aí para melhores práticas de gestão, para elevar o grau de maturidade profissional das empresas, né? A proposta da Atlas é contribuir na dinamização dos negócios e dos seus clientes, mediante a aplicação de portfólio de soluções. Então, apesar de ser uma assessoria contábil, a Atlas já está em outro nível, na verdade, de oferecer outras soluções, né, que fazem com que seja uma oferta diferente aí. Então, eles têm diversas certificações, fazem parte de um programa da Fundação Dom Cabral que se chama PAEX, e tem o certificado aí, estão classificados aí no Great Place to Work, tá? Quem vai estar com a gente hoje é o Raul, né? O Raul Grupo, ele é sócio-diretor da Atlas Assessoria. Ele é o fundador e atual presidente do Conselho de Administração do OSB de Limeira e também presidente do Conselho Superior da OSB Brasil. Eu queria agradecer, né, o Raul por ter aceito o nosso convite e dizer um pouquinho sobre a dinâmica do nosso evento hoje, né? Então, a gente vai ter a fala do Raul. Quem tiver perguntas referente à fala do Raul, por favor, coloquem as perguntas no chat. A gente eu vou selecionar as perguntas, né? Vou anotar as perguntas e, ao final da fala dele, ele vai responder essas perguntas. Depois nós vamos ter as outras palestrantes e aí também vocês escrevam as perguntas pelo chat para que elas respondam ao final. A ideia da nossa live é ter a duração em torno de 1 hora, podendo se estender um pouquinho mais, caso tenham muitas perguntas, a gente estende um pouquinho mais, tá bom? Então agora, deixa eu parar aqui de compartilhar a minha tela. Opa, peraí. Só um pouquinho, pessoal. Ok. E vou passar a palavra, então, para o Raul. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e um ótimo evento para nós. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Raul. Queria agradecer demais a Mariana pela apresentação, a equipe da PKT, né, em especial a Mirella, por toda a organização aqui para a gente estar aqui, né? E o pessoal da OneSeven, que a gente foi trocando bastante ideia, né? Para a gente poder trazer o melhor conteúdo aqui para todo mundo, né? Eu acredito que todos estão me ouvindo. Se tiver qualquer problema, eu estou vendo aqui a cara de todos, para não parecer que eu estou falando com vazio, né? Ou seja, a gente tem que ir se acostumando com esse ambiente aqui digital, né? Então, eu estou vendo a cara de vocês. Qualquer coisa, podem cruzar o braço. Fiquem totalmente à vontade, né? E aqui, um prazer estar com vocês. E para a gente conversar aqui um pouco, deixa eu colocar até aqui uma referência de tempo para mim. Eu queria fazer um bate-papo com vocês. Vou apresentar uma coisa mais para o final mesmo, mas queria até contar com a interação de vocês um pouco, né? Ou seja, aqui no chat, tudo. Então, logo mais vou comentar para vocês algo para a gente interagir. Se vocês puderem comentar aqui rapidamente, logo mais, quando eu comentar com vocês, seria bem pertinente, né?
E aqui hoje, nesse ambiente de fluxo de caixa, né, para a gente falar um pouco desse gerenciamento, eu queria comentar com vocês até um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Não quero entrar tanto no assunto da pandemia em si, a gente está pagando um custo muito alto disso enquanto humanidade, mas cabe a nós, enquanto empresários, empreendedores, né, gestores, a gente olhar o que cabe a nós fazer nesse contexto, né? E então, mas uma reflexão, né? É impressionante o quanto que a gente, enquanto seres humanos, está na mão de um gráfico, né? A gente está na mão de um gráfico que mostra para a gente o número de contaminados todo dia e o número de falecidos, infelizmente, né? Então, se esse gráfico não tiver certo, não tiver batendo, a gente, enquanto humanidade, vai para o lado errado. E é impressionante isso, né? Como que a gente acaba sendo frágil nesse contexto e o quanto que a gente acaba ficando na mão disso, né? Então, acaba sendo uma reflexão pesada até, da fragilidade da nossa, muitas vezes, dos nossos sistemas, da gestão em si, né? Que sempre comento que em toda essa questão da pandemia, falo como administrador, é impressionante como falta a figura de administradores de fato, né? E nisso, é importante a gente começar a conceituar um pouco o que é um fato do que é uma opinião. E quando a gente vai falar de gestão empresarial, é importante a gente ter isso claro na cabeça, né? Todo mundo tem direito às suas opiniões. E a gente sabe disso, muitos aqui devem ser de empresas familiares, igual a Mariana bem comentou, a PKT como especialista nisso, né, sabe lidar muito bem com isso. E a gente sabe como numa empresa, seja ela familiar, profissional, quantas opiniões não surgem, né? E como é difícil muitas vezes você lidar e fazer uma boa gestão com tantas opiniões divergentes. E se a gente não tem fatos bem calcados, concretos, aí que as opiniões elas ficam mais e mais divergentes, mais e mais dispersas, né? Então a gente tem direito às nossas opiniões, mas a gente não tem direito aos nossos próprios fatos. Então o gráfico do Corona, igual eu comentei, ele deveria ser único, para daí, com base nele, cada um poder desenvolver a sua opinião. E aqui a reflexão que eu faço assim tem que ser a gestão da nossa empresa também. Os números que chegam até nós, as informações que chegam até nós, seja as informações que a gente gera, seja as informações que nós recebemos para tomada de decisão, que são baseadas em opiniões, elas deveriam ser fatos. Concordam? Faz sentido isso? Elas deveriam ser algo concreto que quando eu recebo, eu posso confiar, eu posso ler aquilo e, com base nas opiniões que eu construí, de fato tomar decisão. Que uma coisa que a gente vê bastante em qualquer crise, em qualquer gestão de um problema tão grave, ou de menores problemas até, é a dificuldade de tomada de decisão. E muitas vezes isso se deve que os nossos fatos não são tão concretos assim. E nesse cenário, eu gosto até de pensar um pouco o nosso administrativo, né, como se fosse um editorial de jornal. Ou seja, aqui para a gente combater a pandemia, a gente fica dependente das notícias, né? Que tem que pegar os fatos, os gráficos, as informações, uma série de coisas e trazer todo dia para a gente as melhores informações que eles encontraram, né? Então, se o nosso administrativo, se a nossa gestão nos der essas informações confiáveis, as notícias do dia, né? Ou seja, eu imagino, eu enquanto empresário, eu gostaria muito disso, né? Todo dia receber o jornal da minha própria empresa, saber tudo o que está acontecendo, já devidamente comentado, e ainda isso pautar muito as minhas decisões, né? E eu com os meus sócios, a gente poder deliberar de uma forma mais pacífica, mais harmoniosa, mais colegiada, o que a gente tem que fazer. Porque, de fato, a informação que a gente recebeu é uma informação boa, fidedigna, com credibilidade, que a gente pode confiar. E isso acaba sendo um desafio, né? Então, imagina a gente receber informações de várias áreas, né? Todo dia, o meu jornal de vendas, de compras, finanças, custos, não raro indústria, né? Estoque, o desafio que é ter um estoque confiável, muitas vezes, né? Custos, quantas opções tem, pessoas, fiscal, contabilidade, resultado. É impressionante o tanto que um administrativo nosso tem que gerar e produzir de informação para a gente estar bem nesse sentido, né? E um jornal que é focado nisso, vocês estão vendo o tanto de fake news que a gente recebe, né? E o que a gente menos gostaria é que o jornal que a gente recebesse fosse recheado de fake news dentro da nossa própria empresa, né? Então, como fazer isso com um administrativo que ele não está
naturalmente as nossas empresas não são de administrativo, né? A gente tem empresas de comércio, serviço orientado aos clientes, indústrias, né? E muitas vezes o nosso administrativo não tem todas as pessoas que um jornal teria para analisar os dados, fazer editorial, editar foto, montar tudo o que é necessário, e a gente acaba ficando um pouco refém disso muitas vezes, né? Então, uma coisa que fica, né, quando a gente conversa com o empresário, é que uma das maiores dores, uma das maiores fontes de tirar o sono dele é a falta de confiança que ele tem, seja nas informações, seja no seu resultado, seja em passivos ocultos, e pode acabar ocorrendo perda de oportunidade, más decisões, prejuízo, uma série de coisas, né? Então, eu queria até que vocês, se vocês toparem, escrever aqui no chat, né? Essas dores que eu falei, vocês se identificam com elas? A falta de confiança é algo que, de fato, tira o sono de vocês na corporação? Se não, com relação à informação, né? O jornal que a gente poderia receber todo dia, né? O que te tira o sono? Qual a sua principal dor, né? Se você puder comentar um pouco aqui, é bacana que, caso eu possa fazer algum link, eu já faço durante a própria apresentação. Então, acredito que todos sabem clicar no chat aí. Se puderem interagir um pouco, vai ser um prazer, tá? Então, fiquem à vontade para ir comentando aqui. Obrigado aqui, Márcia. Ou seja, a gente muitas vezes tem um jornal de dentro e não tem um jornal de fora, né? Ou seja, falta o link disso também, né? Então, fiquem à vontade para vir comentando e a gente vai fazendo o devido link, né? E aqui, qual orientação normalmente a gente tem em termos de pandemia, né? Do que a gente poderia estar decidindo com relação ao nosso jornal aqui de dentro, né? A gente tem que, né, reter valores. Esses valores podem ser pessoas e caixa, muita orientação ao caixa, né? Muita orientação ao caixa nesse momento, como a Mariana bem colocou. E quando a gente conseguir garantir que a retenção do nosso capital intelectual, das nossas pessoas, está garantida e o nosso caixa está assegurado, a gente tem que, em paralelo a tudo isso, assegurar que o nosso valor está sendo entregue aos nossos clientes. Porque se a gente reter caixa, mas deixar de entregar, pode vir quebra de faturamento depois, né? E isso prejudica todo mundo. E durante tudo isso que a gente está passando, cabe a gente também repensar o nosso negócio e entender como a gente inova o valor que a gente tem. Aqui, falando em termos de caixa, se envolve investimento, né? Então, são várias variáveis para a gente compor tudo isso. Método para fazer isso tem um monte. A gente recebe informação de tudo quanto é lugar, de vários empréstimos que estão saindo. Mas uma das coisas que a gente mais ouve dos empresários é a dificuldade de acessar crédito. Então, por isso que é muito pertinente esse debate e depois com a OneSeven, justamente facilidade de crédito, né? Então, como a gente escuta isso? Ah, prometeram empréstimo, prometeram financiamento e acabou não vindo, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, né? E a gente tem aquelas inúmeras opções que eu imagino que todos aqui já estejam cientes, mas não custa reforçar, né? Posso fazer redução de jornada, financiamento da folha, negociar fornecedor, prezar pelo meu ciclo financeiro, ou seja, quanto mais eu receber antes, pagar depois, tudo isso acaba interferindo no nosso fluxo de caixa, né? E isso acaba sendo vital para o nosso negócio. Prorrogação dos títulos possíveis, ou um bom parceiro financeiro nesse mundo todo. E uma questão importante também é a parte de crédito tributário. Crédito tributário fidedigno, que 1 mais 1 é 2, não crédito tributário da matemática, onde a gente faz aqui alguma questão e depois de 20 anos você vem com alguma surpresa. Então, são coisas indesejadas nesse momento, né? E aqui é interessante, tem um professor da própria Fundação Dom Cabral, que é o Gilmar Mendes. Ele é o Gilmar Mendes da Dom Cabral, não o Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele tem várias publicações muito interessantes, justamente em torno de quais etapas a gente deveria percorrer. E eu, particularmente, a Atlas, né, como passou por todo o comitê de crise, inclusive com a orientação da Dom Cabral e a PKT junto a todo momento nisso, é interessante percorrer com vocês, né, que num primeiro momento o nosso fluxo ele consome caixa, na maioria dos casos, podem ter vários casos aqui diferenciados, né, mas ele vai consumir caixa. A gente vai tomar várias iniciativas para realizar um ponto de equilíbrio, para a gente poder, no mínimo, empatar.
Várias empresas que a gente acompanha, se empatar, tá no lucro. Não sei se isso faz sentido para vocês, se é a realidade de vocês. Mas a gente tem que se atentar que, se a gente está prorrogando várias contas a pagar, concorda que a gente está postergando despesa? Então, o quanto que eu estou projetando meu caixa, o quanto que eu estou gerenciando meu caixa hoje, projetando meu caixa na linha do tempo, para estar atento a esse ponto de equilíbrio futuro. Porque esse ponto de equilíbrio futuro, lá na frente, pode gerar um efeito altamente indesejado, não é? Se eu não trouxer receitas ou não trabalhar despesa hoje, meu ponto de equilíbrio lá na frente vai aumentar. O que hoje eu consigo empatar, amanhã, pagando as postergações, ou os empréstimos, os endividamentos que eu tenho na linha do tempo, depois isso daqui pode acabar virando uma surpresa ingrata. E a gente tem que pensar que inovação nesse tempo todo, será que o nosso modelo de negócio ele se mantém em pé nisso tudo? Ou para onde está indo o modelo, né? Isso é inovação. Inovação é investimento. Como fazer investimento mesmo com um fluxo de caixa problemático, né? Então, a gente passa a ter como eu resolvo o caixa hoje, como eu resolvo o meu caixa amanhã com as prorrogações, postergações, e como que eu resolvo o caixa depois com os investimentos que eu tenho para fazer. Então, são coisas muito interessantes, pertinentes para a gente pensar. Então, o quanto que a sua empresa hoje, ou quanto que cada um de nós está considerando isso? É uma cultura nossa, enquanto brasileiro, até herdeiros aí de época de inflação, né? E eu vejo que isso acabou, de fato, lapidando muitos bons gestores, né? Que se passou pelo Plano Verão, se passou pelo Collor, se passou por uma série de coisas, sabe lidar com o caos e sabe lidar com a intempérie, né? Com o lado difícil. Então, são coisas interessantes. Mas a questão da inflação acelerada criou uma má cultura no brasileiro, de projetar no máximo 90 dias. A maioria das empresas que a gente acompanha projeta 90 dias de caixa. E acima disso, muitas vezes fala que é tempo demais e não dá para prever isso. E é por isso que é importante a gente começar a refletir. Será que as minhas prorrogações, meu endividamento, de fato 90 dias resolve? Será que não vale a pena eu projetar isso para o meu ano todo? Será que eu estou acompanhando de fato previsto e realizado? Eu perguntei para cada linha minha se ela é de fato necessária para mim. Tem despesas a mais para eu otimizar ou não? Muitas vezes é hora de tirar o coração de lado e tomar as decisões com o racional, né? Então, são coisas bem interessantes. Será que, em função da minha previsão de faturamento, eu já consigo ter algumas previsões de caixa? Será que meu editorial, meu administrativo está pronto para me dar esse jornal todo dia? E aqui eu estou achando interessante também, a Mariana está lembrando um negócio muito legal, que é o boletim diário da Dom Cabral, para todo mundo estar informado. Então, a Dom Cabral ela está fornecendo para a gente aí um boletim diário com informações muito boas, né? E é justamente nesse contexto todo, gente, que a própria Atlas e a PKT, lidando com vários clientes, lidando com vários contextos, ela vê a situação de caixa que a maioria dos nossos clientes tem, a dificuldade que muitas vezes é um administrativo que ele estava vindo numa linha de gestão, do nada veio uma pandemia e tudo que a gente conhecia mudou. Não raro, se eu já estava tendo problema de entrega antes, imagina agora. Não raro, se eu já estava tendo problema de informações e visualização dos meus fatos, imagina agora. Se eu já tinha problema de confiança, quanto mais agora. Então, justamente por isso, a gente acabou conciliando as experiências, contando com a grande experiência que a PKT tem, e a gente elaborou aqui uma plataforma, uma ferramenta. Então, é bacana compartilhar rapidamente com vocês para eu ilustrar um pouco desse bate-papo, dessa troca de ideias aqui que a gente está tendo. Como que a gente poderia ver algo que muitas vezes para a gente é intangível, ou está lá escondido no meu sistema, ou está em planilhas de Excel também, né? Então, aqui vou compartilhar rapidamente com vocês a minha tela. Aqui. Todos estão vendo a minha tela aqui? Legal?
Beleza, se não estiverem vendo, pode comentar no chat aqui que eu estou acompanhando ele, tá? Então, aqui, gente, vocês estão vendo o Pandora. A gente está batizando de Pandora justamente por causa da própria mitologia, né? Ou seja, não raro, Pandora acaba sendo um símbolo, né, da prova que o homem tem de se aperfeiçoar através de provas e adversidades. É o que a gente está passando enquanto humanidade nesse momento, né? E normalmente quando a gente entra no cliente, quando a gente abre o financeiro, acaba sendo de fato uma caixa de Pandora. Então é importante a gente abrir essa caixa de Pandora, a gente passar por essa experiência juntos e sairmos disso melhores do que entramos, né? Então, aqui, nesse sentido, é importante frisar algumas coisas, né? O que a gente está vendo aqui são telas, são gráficos, mas isso é fruto de toda uma consultoria que existe por trás disso, que com precisão, confiabilidade, com rapidez, a gente consegue, com as informações que a empresa tiver, seja em planilha, seja em vários sistemas integrados, a gente tem aqui conhecimento de muitos ERPs, né? A gente consegue poder projetar um fluxo de caixa de uma empresa com uma velocidade muito grande, né? Ou seja, a gente vai até as informações, consegue tratar essas informações com uma grande velocidade e trazer tudo isso em um painel, que eu possa ver tanto projetado quanto realizado, e vou mostrar para vocês também que com um relatório a gente consegue ver fluxo de caixa, consegue ver resultado, né, a tal da competência, não é? E começar a brincar um pouco. Aqui o objetivo não é fazer a demonstração disso, é apenas mostrar para vocês exemplos de como eu gostaria que todo cliente nosso pudesse ter suas informações, visualizar aqui de fato o que está acontecendo com o seu caixa. Aqui a gente tem uma empresa, por exemplo, modelo, né, que ela está tendo problema de margem de contribuição, problema de resultado. Então, essa daqui é uma empresa que eu já recomendaria ver a live, por exemplo, da OneSeven logo em seguida, né? E como é bom poder acompanhar aqui o nosso realizado, seja no regime de caixa, seja no de competência, enfim, a gente numa plataforma só, inclusive poder fazer análise de contas a pagar que a gente tem, o que está aberto, o que está liquidado, mês a mês, da forma mais simples possível, né? Tudo aquilo que a gente tem de fato a vencer e vencido, enfim, aqui tem uma série de informações que são possíveis e que a gente consegue acabar obtendo disso, né? O quanto que está o nosso prazo médio, nosso prazo médio de recebimento, né? Isso é fundamental para a gente começar a perceber a nossa necessidade de capital de giro. Isso vale um belo bate-papo, porque às vezes a gente pode estar aumentando o faturamento. Um cliente hoje, inclusive, comentou isso, né? Que teve uma alta demanda dele, por exemplo, de faturamento, e se ele se empolgasse nessa demanda, ele poderia ter problema de capital de giro. Justamente que ele ia ter que financiar a operação e até ele produzir, vender e receber, muitas vezes ele poderia ter uma quebra de caixa enorme nesse sentido, né? Então, esse daqui é uma visualização muito rápida aqui do Pandora e que a gente está à disposição de todos para discorrer mais, apresentar. Mas o objetivo disso, inclusive, é a gente mostrar para vocês que, independente de como você esteja, da onde estejam as suas informações, é possível a gente, com velocidade, rapidez, precisão, conseguir trazer coisas muito boas para a gente poder fazer uma boa gestão de fluxo de caixa. Eu, particularmente, atribuo na nossa empresa, no nosso caso, compartilhando aqui que a gente está passando, que fazer uma boa gestão do fluxo de caixa é o que está sendo vital para a gente, porque até com base nisso, a gente está podendo amparar e ajudar os nossos clientes da melhor forma a passarem por esse momento. Então, ficamos à disposição de vocês, agradecemos a todos aqui pelo bate-papo, obrigado por quem comentou, legal que a Mariana já está verificando até a questão do boletim da Dom Cabral, e estamos aqui para o que vocês precisarem. Obrigado pela atenção de todos. Raul, tem algumas perguntas aqui para você, tá? Na sua opinião, essas postergações de impostos não gerariam uma deficiência maior quando tiver que pagar o imposto do mês e o postergado? Esse é um fato que tem acontecido muito nas empresas, né? Que a gente tem aconselhado a tudo que puder postergar, tudo que puder
renegociar, jogar para frente para que você tenha a taxa. Mas e depois, como é que eu vou fazer? Né? Acho que essa é a dúvida. A pessoa não se identificou e não tem o nome dela aqui no cadastro, mas está aqui no chat. Perfeito, Mariana. Essa é uma questão delicada e que exige muita simulação. Em que sentido? Tudo que é financeiro é uma questão até de ponta do lápis, né? Então, se hoje eu tenho uma necessidade de caixa e eu posso postergar isso para montar esse colchão, porque afinal a gente não sabe necessariamente como vai ser o cenário do amanhã, não cabe a nós sermos pessimistas, mas é importante, quando falar de futuro, analisar cenário. E se retrogredir toda essa questão da pandemia? E se fechar novamente alguma coisa? E se tiver uma segunda onda de contágio? Enfim, por isso que a orientação normalmente é postergar tudo que for possível. Quando a gente joga para frente, estão vindo algumas linhas, seja de parcelamento governamental, que são possíveis. Em que momento vale a pena aderir a isso ou não? É cálculo de juros, cálculo de retorno, cálculo de parcelamento. E como eu comentei, se eu tenho uma boa projeção de fluxo de caixa, eu vou verificar se na linha do tempo eu estou aumentando muito o meu faturamento necessário para pagar todas as contas no futuro. Então, se eu estiver fazendo boas ações de redução de despesa no agora, postergando pagamentos para gerar caixa e ter o meu colchão, mas atento a qual vai ser o meu ponto de equilíbrio futuro, qual é o meu faturamento necessário lá na frente, aí eu posso tomar decisões conscientes se eu pago agora, se eu postergo, se eu parcelo ou se eu quito. Então, são análises caso a caso, situação a situação, item a item. E que tendo uma boa gestão do seu fluxo de caixa, essas respostas podem começar a aparecer. E Raul, também é uma questão de você provisionar, né, essa postergação. Não é que você vai usar o dinheiro, é para você ter uma segurança de ter o dinheiro, né? Então, a gente também fala isso, além das renegociações que vão ser possíveis aí lá na frente, a hora que você efetivamente tiver que pagar. Né? Perfeito, Mariana. Não é porque está no caixa que a gente tem que se empolgar de algum jeito. Eu já vi, acabei vendo casos que a pessoa conseguiu provisionar bastante caixa e se empolgou com o valor e começou a afrouxar. Se tivesse seguido o que a Mariana comentou e devidamente provisionado, ou seja, a gente saberia que aquele caixa não está lá, na verdade, né? Ele já está comprometido com coisas que a gente prorrogou. Legal. Essa pergunta foi da Adriana. Tá? Agora tem uma outra pergunta Adriana. Aqui, da Natasha. Se eu não tenho nada, né? Porque aí você mostrou a ferramenta Pandora, falou um pouco do conceito, mas e se a empresa não tem essa visão, não tem esse caixa aí estruturado, como que ela faz? Aqui, Mariana, é assim, se a empresa ela tem movimentação bancária, então ela tem alguma coisa. Isso já é um alento para a gente, né? Então, no mínimo através de extratos bancários, a gente já consegue identificar bastante coisa. É óbvio que uma boa planilha de Excel, com tudo lançadinho, já é um insumo muito bom para a gente fazer isso. A gente sempre pensa e orienta que o ideal é ter o sistema estruturado, ter tudo isso devidamente conciliado, fazer aquela lição de casa bem feita, aquele arroz e feijão gostoso, né? Ou seja, que você até esquece a carne tão bom que arroz e feijão. Então, o fluxo de caixa devidamente conciliado diário é o melhor que a gente tem, né? Então, independente de como estejam as suas fontes, caso você tenha banco, caso você tenha planilha, idealmente um RP, e preferencialmente com tudo isso conciliado, não é? Ou seja, a gente consegue fazer bastante coisa, que tem todo um método para a gente projetar o seu caixa com baixo esforço e com alta precisão. Legal, então. Gente, se tiverem mais perguntas para o Raul, podem colocar aqui no chat e aí ao final ele responde, tá bom? Agora eu vou passar a palavra aqui, compartilhar minha tela. E queria dar um recado, que é o seguinte, essa ferramenta Pandora, né, que a gente desenvolveu justamente para as empresas que ainda não conseguiram estruturar o fluxo de caixa e que ela também consegue extrair informações de um Excel, como o Raul comentou, que já é um bom começo, ou do ERP, e montar essas visões para que vocês tenham essa gestão aí do caixa.
tá? Quem tiver interesse em conhecer essa ferramenta, eu estou projetando aqui um QR Code que dá a possibilidade de vocês agendarem uma conversa com a nossa equipe, da PKT e da Atlas, para que a gente apresente a ferramenta, tá bom? Depois esse material pode ser enviado, o QR Code também, caso alguém não tenha conseguido ler agora, a gente manda depois. Obrigada, Raul. Queria apresentar agora o OneSeven, né? O OneSeven também, uma empresa parceira da PKT. É uma das mais expressivas empresas nacionais no mercado de FDICs. Oferece recursos financeiros com segurança e rapidez. Tem 20 anos aí de expertise nesse segmento. Cria e entrega soluções financeiras que contribuem com o desenvolvimento econômico e sustentável dos seus clientes, investidores e parceiros, né? Fomenta o empresariado brasileiro focado na prosperidade de seus negócios e da sociedade. Eu queria apresentar a Chayenne, que é gerente de processos e qualidade na OneSeven, já tem 19 anos aí de experiência no mercado financeiro e tem pós-graduação em gestão financeira, controladoria e auditoria. E também apresentar a Viviane Martins, que é gerente comercial da OneSeven, pós-graduada em finanças e banking e tem 22 anos aí de experiência no mercado financeiro. As duas, eu queria agradecer a presença da OneSeven, da Chayenne e da Viviane. Vou passar a palavra para elas. E aí também, gente, coloquem as dúvidas ao longo da apresentação no chat e elas respondem ao final, tá bom? Tá, Chayenne. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos pela presença, agradecemos a PKT pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Obrigada a marketing da OneSeven, Débora, Luciana, Fabiana, que fizeram também tudo isso possível acontecer. Vou pedir para você, então, compartilhar com a gente, Débora, por favor, a apresentação, para eu começar a falar. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje são os desafios que o empreendedor brasileiro enfrenta, né? E a importância de se conhecer boas opções de crédito no mercado, né? Todos nós sabemos que um empreendedor no Brasil, ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa simples, né? Empreender, seja ele grande ou pequeno, ele vai enfrentar inúmeros desafios diariamente. As dificuldades encontradas pelas empresas, elas vão desde uma gestão de pessoas, burocracias jurídicas, algumas sofrem com órgãos regulamentadores e até mesmo em como ser inovador, como incrementar suas vendas e gerar mais rentabilidade nesse momento, né? O principal desafio agora na pandemia, o Raul falou bastante disso também, seria então como gerenciar esse fluxo de caixa e fazer da melhor maneira possível a gestão financeira da empresa, né? Ou até mesmo, nós temos empresas que nesse momento só estão tentando sobreviver, outras estão conseguindo desengavetar projetos antigos, né? E se reinventar, e elas estão seguindo nesse caminho. Bom, é perceptível que, mesmo em um segmento mais aquecido, como o da saúde, como o alimentício, eles acabaram, de alguma forma, sofrendo algum impacto aqui na pandemia, né? Por exemplo, eu conheço uma empresa que ela já vendia máscaras cirúrgicas antes da pandemia. E quando veio a pandemia, a demanda dela subiu muito, né? Ela teve muitos pedidos. E aí ela sofreu com fornecimento de matéria-prima, né? Então o fornecedor atrasou para entregar, porque as empresas estavam todas com a mesma demanda. Ela sofreu, depois que ela resolveu esse problema da matéria-prima, ela sofreu com transporte de funcionários, porque na cidade que ela mora, o surto estava maior em meados da pandemia. Então são desafios que o empreendedor está enfrentando nesse momento, né? E mesmo num segmento mais aquecido, a gente vê que a gente enfrenta problemas, né? Então, pessoal, o cenário atual, ele exige do empreendedor algumas estratégias para tornar o produto dele, o serviço, mais competitivo, né? Por isso que é fundamental o empreendedor, as empresas estarem atentas ao mercado e buscar boas condições para contratar crédito, né? O que acontece? Geralmente as empresas elas têm um problema de fluxo de caixa, elas têm um problema para gerenciar o fluxo de caixa, para fazer essa gestão financeira, e nem sempre elas conseguem também fazer investimentos por conta desse problema, né? Nesse cenário, a maioria das empresas, elas acabam recorrendo a formas tradicionais para obtenção de crédito, como os bancos tradicionais, por exemplo, né? Porém, é necessário ficar atento, tanto na composição de juro,
juros, né, taxas, tarifas adicionais que são cobrados por essas instituições. Porque é algo que parece ser simples no primeiro momento de ser resolvido, parece ser parte de uma solução, daqui a pouco é um outro problema que a empresa vai acabar tendo que resolver também, né? Então, a falta de conhecimento de outras formas para se obter crédito impede que muitas empresas continuem avançando. Nesse contexto, entram os FDICs, né? Como uma opção de crédito. Os FDICs são fundos de investimento em direitos creditórios que eles se tornam, nesse momento, uma ferramenta que tem sido muito utilizada por médias empresas para levantar recursos no mercado. Bom, se a gente está falando de FDIC, o que é um FDIC, né? Um FDIC, como eu falei para vocês, é um fundo de investimento em direitos creditórios. O que acontece num fundo? Ele busca retorno através de direitos creditórios. Legalmente, ele destina 50% ou mais dos seus recursos em direitos creditórios. O que seria, então, também esses direitos creditórios, né? Direitos creditórios é tudo aquilo, são todos os valores que uma empresa, de qualquer segmento da economia, ela tem para receber. Como, por exemplo, cheques, duplicatas, parcelas de cartão de crédito. O que acontece na operação do fundo? O fundo se dispõe a pagar hoje, então, na data zero, ele paga para a empresa em troca desse direito creditório. Então, o fundo ele acaba comprando esse direito creditório, que pode ser uma duplicata ou um cheque, né? E como que fica nesse contexto a legislação dos fundos, né? Os fundos eles são regulamentados e a legislação que regula os FDICs é a Instrução CVM número 356. Eu vou passar a palavra para a Viviane agora, que ela vai falar para vocês quais são as opções de linhas e alternativas de crédito que nós temos no mercado atualmente, tá? Obrigada, Chay. Boa tarde a todos, eu sou a Viviane, é um prazer estar aqui com vocês, apresentando algumas linhas de crédito para as empresas e também benefícios usando alternativas de crédito. Eu vou começar falando de linhas que as empresas conhecem muito bem, que são capital de giro, cheque especial, a conta garantida, antecipação de recebíveis ou o famoso conhecido desconto de cheque e duplicatas. Essas linhas eu costumo chamar de linhas de prateleira. As empresas, de modo geral, conhecem muito bem. E essas linhas, elas são denominadas como linhas de curto prazo. E geralmente são utilizadas no fluxo de caixa, né? Muito de encontro com o que o Raul apresentou. Principalmente quando se há o desencaixe no ciclo operacional financeiro, que é a distância entre o pagamento aos fornecedores e outros compromissos e o recebimento de fato das vendas efetuadas. Essas linhas, elas são encontradas em diversos agentes financeiros. Os mais conhecidos e procurados são os bancos, e isso, de certa forma, tem uma cultura, né, das empresas quando tem a demanda do crédito e numa instituição bancária, até mesmo por não conhecerem as alternativas que o mercado oferece. Mas eu quero ressaltar aqui para vocês que vale a pena conhecer, o mundo dos negócios está altamente evoluído, está inovado, e é importante as empresas estarem abertas a conhecer essas alternativas. Então, vou falar algumas alternativas aqui. Existem várias financeiras, várias cooperativas, existem várias fintechs, existem as plataformas de crédito. As plataformas de crédito é até interessante porque elas concentram as empresas que demandam um crédito e já concentra também diversos agentes financeiros. E uma alternativa muito interessante são os FDICs, que significa, conforme a Chayenne já explicou, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. O que eu chamo a atenção e cuidado, quando a empresa tem a necessidade de tomada de recurso, é olhar para os custos operacionais e outros detalhes também que eu vou deixar aqui como sugestão para uma melhor eficiência do caixa. Um dos exemplos que eu vou mencionar quando se contrata uma linha de curto prazo é o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, que todos sabemos que está isento devido ao atual cenário, mas sabemos que é por um curto prazo, logo ela volta a ser praticada. Esse imposto pode muitas vezes encarecer o custo total da operação. O IOF, então, independente do prazo da operação, se é 20, se é 30, 60 dias, 45, será cobrado 0,38
que é a alíquota fixa, e tem mais o IOF de 1,5% ao ano, que é o famoso 0,0041 diário, né? Que por 30 dias chega a 0,12. Então, assim, a soma total de uma operação com prazo de 30 dias, ela vai chegar a 0,50 de imposto, que é o 0,38 mais o 0,12, e mais a taxa nominal. Então, trazendo para a prática. Se a operação ela tem uma taxa nominal de 1,80, deve-se somar esse imposto de 0,5, então só aí a taxa já vai para 2,30. E se o prazo médio de recebimento da empresa for 60 dias, essa alíquota diária ela já vai para 0,24. Então, aquela taxa que era 1,80, ela já passa a ser 2,42. Então, esse percentual de alíquota se torna muito alto e isso fica até mais preocupante se for numa linha rotativa, como, por exemplo, o uso do cheque especial ou cheque empresarial. Se a empresa utiliza o cheque empresarial em algum dia do mês, já vai ser cobrado o 0,38. Cobrado não, computado o 0,38. E se entra algum recurso, amortiza esse saldo, se depois de alguns dias utiliza de novo o limite, computa mais uma vez o 0,38, enfim, isso tudo é descarregado no último dia útil do mês. Então, acaba se tornando muito caro, além da taxa nominal dessas operações serem muito altas, né? Isso sem contar as TACs. As TACs, que é a tarifa de abertura de crédito, ela existe tanto para as linhas rotativas quanto para as operações pontuais. Então, precisa estar bem atento nisso. O banco, ele é muito parceiro, de fato, com as empresas. Contando um pouquinho para vocês da minha experiência, eu fiquei quase 20 anos em banco, eu participei de vários desenvolvimentos, vi muitas empresas crescerem com a ajuda das instituições. Enfim, é de fato um grande agente financeiro. Mas as empresas precisam conhecer as alternativas para não ficar tão refém de banco. Eu vou apresentar agora a alternativa que FDIC oferece. O Fundo de Direitos Creditórios hoje é a instituição que eu pertenço, depois de quase 20 anos de banco. E é interessante até compartilhar com vocês que quando eu estava nas instituições financeiras de banco, não me interessava em entender essas outras opções, mas eu confesso aqui para vocês que eu me encantei com os benefícios que os fundos proporcionam aos clientes. Eu vou listar agora aqui, então, os benefícios e as linhas. Os benefícios são vários, desde a redução nos custos operacionais, entre outras vantagens. Uma delas é a isenção do IOF. Qualquer operação que se faça com fundos não tem este imposto. Só aí, então, já elimina 0,50 numa operação de 30 dias. Todas as contratações que são feitas com fundos não sensibilizam o Sisbacen. O que é o Sisbacen? É um sistema do Bacen, onde todas as instituições regulamentadas por esse órgão são obrigadas a informar o mercado financeiro, toda linha contratada, seja ela longo ou curto prazo, ou seja, todo endividamento aparece nesse sistema chamado Sisbacen. Aqui é interessante explicar o porquê trabalhar com fundos não sensibiliza o Sisbacen e não tem o IOF. É porque os fundos são regulamentados pela CVM e não pelo Bacen. Então, esse benefício é uma prática legal. As outras vantagens é que não tem abertura de conta corrente em FDICs. E também não há as famosas reciprocidades, né? Diferente de banco, que costuma ofertar as capitalizações, o seguro de vida, as previdências, enfim, são produtos interessantes, mas quando se há necessidade de fato de ter o produto, né? Não necessariamente contratar porque está precisando de uma linha de crédito. Além disso, as taxas em FDICs, elas são competitivas, geralmente elas se aproximam às taxas nominais de banco. Outra vantagem muito interessante com fundo é que o atendimento ele é personalizado, né? Então, todos os gerentes são da área financeira, tem aproximadamente 25 a 30 clientes apenas por carteira, então ele consegue dar um atendimento, a empresa tem um acesso fácil ao gerente.
Além disso, tem muita agilidade nas operações. As operações elas são incluídas no portal que o fundo disponibiliza, o fundo operacionaliza a operação e envia a TED para o banco que a empresa escolheu. Outra vantagem é que não há documentos físicos a serem assinados, tudo é digital. E sobre sensibilizar o Sisbacen, eu quero usar um exemplo de segmento, né? Qual que é a vantagem? Então, o endividamento bancário, ele é um dos fatores atribuídos para a análise no credit score que o banco atribui ao cliente. Então, quanto maior esse endividamento, mais interfere no credit score. O ramo que eu vou usar aqui como exemplo são as transportadoras. Esse nicho demanda bastante a contratação de linhas de longo prazo, né, que são Finame, leasing, CDC, demanda porque precisa de aquisição de rodantes, de implementos, de equipamentos, e muitas vezes a empresa, além de demandar a linha de longo prazo, ela também tem um desencaixe no ciclo operacional e também demanda a contratação na linha de curto prazo. Então, se essa empresa, por exemplo, ela tirar o endividamento de curto prazo dela, levando para fundo que faz através de cessão de direitos, esse endividamento não aparece, né, e é uma forma legalizada de fazer. O credit score dessa empresa geralmente vai ficar muito bom no banco, e aí ele tem uma condição boa nas linhas de longo prazo. O que eu quero falar para vocês também é que o carro-chefe dos FDICs é a antecipação de recebíveis, seja ela duplicatas ou cheque, que é feita através de cessão de direitos. Ou seja, o fundo compra o direito de recebimento das vendas efetuadas da empresa, nesse momento chamada de cedente, e o fundo, nesse momento, é chamado de cessionário, ou seja, ele que passa a ter o direito de recebimento dessas vendas. No banco, isso é conhecido como desconto de recebíveis, porém lá há a tributação do IOF. No fundo, como se encaixa como cessão de direitos, então não há tributação desse imposto. Os fundos também possuem outras linhas que podem ser customizadas, de acordo com o perfil do cliente. Exemplo, sacados que não aceitam pagar boleto, né? Geralmente são sacados de grandes corporações. Nesse exemplo, os fundos podem atender através de conta escrow, que é uma conta aberta num banco parceiro do FDIC. A empresa direciona para o sacado depositar nessa conta e aí o fundo faz a antecipação da nota. É uma forma de atender esses grandes sacados. Alguns fundos também, não são todos, efetuam parcerias com alguns clientes para antecipação a fornecedores. É um produto bastante interessante e que pode favorecer a cadeia de fornecedores. Eu vou passar agora para a Chayenne, devolver aí para ela, que tem bastante know-how para falar desse produto, tem alguns exemplos aí para mostrar para vocês. Então, agora é contigo, Chayenne. Bom, conforme a Viviane falou, esse produto, que é o produto adiantamento da cadeia de fornecedores, como que ele funciona? Geralmente é uma parceria celebrada com empresas de grande porte para financiar a cadeia de suprimento, a cadeia de fornecimento dela. Né? Essa parceria, o que ela gera? Ela gera competitividade na obtenção de melhores condições de preço e o fornecedor, ele ganha no fluxo de caixa, com os pagamentos à vista. Eu vou exemplificar na prática para vocês, para ficar um pouquinho mais claro de entender. O exemplo que eu vou dar é o exemplo de um supermercado de médio ou grande porte. Né? O supermercado, médio ou grande porte, se ele tem acesso a crédito no mercado, geralmente ele tem acesso ao crédito no mercado, mas a sua cadeia de fornecedores, ou seja, toda a sua cadeia de suprimentos, se ele não possui esse acesso ao crédito, né, o supermercado pode buscar essa linha com o fundo, que é o adiantamento ao fornecedor, né? O crédito vai ser concedido para o supermercado, onde ele passa a ser o sacado da operação e seus fornecedores o cedente dessa operação. Nesse caso, a vantagem para esse fornecedor, sendo repetitivo um pouco, mas é importante ressaltar, é que ele tem um ganho no fluxo de caixa dele, porque o fornecedor começa a pagar à vista, né? E o supermercado consegue negociar com esses mesmos fornecedores melhores prazos e condições.
Então, os dois acabam ganhando. Essa é a operação de adiantamento a fornecedores que um fundo também, que existe a possibilidade de se fazer um FDIC também, tá? Indo um pouquinho mais adiante, eu vou falar para vocês da diferença, né, entre os FDICs e bancos comerciais e também de quais são as vantagens de se operar com um fundo, né? A Viviane, ela ressaltou a questão do IOF na apresentação dela, mas não tem como não falar para vocês que a principal diferença de um FDIC para um banco comercial, uma das principais, né, é o IOF, é a cobrança desse imposto, né? Ambos têm taxas praticadas, né, mas o banco ele tem taxas específicas como o IOF e essa tributação ela não incide no fundo, a gente não tem essa cobrança. Outro detalhe importante, a Vi também falou, mas eu vou ressaltar, a agilidade e expertise nos processos. O que acontece? Por uma série de questões burocráticas, os bancos eles não têm essa celeridade, essa expertise no processo, que um FDIC já dispõe. Por consequência dessa mesma burocracia, eles não conseguem também acompanhar o ritmo da antecipação de recebíveis, né? Um desconto, porque no banco chama desconto, né? No desconto de duplicata no banco, no desconto de recebíveis, que a Viviane também explicou, muitas vezes a operação ela demora um dia para sair, ou eu já vi cliente comentando que ficam 2 dias até para receber o crédito. Um FDIC já é diferente. Como nós possuímos essa agilidade, essa expertise no processo, a operação ela acaba sendo liberada no mesmo dia, muitas vezes na mesma hora, em que o cliente coloca a operação para a gente via portal, subindo o XML das notas, tá? Outro detalhe é o relacionamento próximo e personalizado. Se a gente pensa num banco hoje, o banco ele tem pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, que possuem interesses distintos e ele tem uma infinidade de produtos, né? São muitos os produtos, tem uma diversidade muito grande. Já no FDIC, não. Você consegue se tornar mais próximo do financeiro, do tomador de crédito, do tomador de decisão, porque nós operamos apenas com pessoas jurídicas. E esses produtos são personalizados, tá? Outro detalhe importante é a cobrança ativa, que nós temos no fundo, né? Existe uma relação de confiança com os nossos clientes e por isso nós acompanhamos todo o processo da operação, inclusive os vencimentos dos títulos e depois a liquidação dos mesmos, né? Tecnologia e segurança também é importante ressaltar para vocês, porque são feitos constantes investimentos, né, na área de tecnologia, eles vão garantir aí uma tranquilidade, agilidade e um sigilo na troca de informações. As vantagens de se operar com o fundo, então, são essas que eu apresentei para vocês, né? Podem ficar à vontade para perguntas. Esse é o final, então, da apresentação. Vou passar a palavra para a Mariana. Eu vi que já tem uma pergunta ali no chat, Mariana. Isso, a Márcia, ela colocou que ela queria entender um pouquinho mais o que é o FDIC e se o fundo passa a atuar na empresa como acionista e se ele exige garantias reais, tá? São essas 3 dúvidas aí que ela colocou. Eu vi a pergunta da Márcia, eu estava até lendo ali, então eu vou dar um exemplo na prática para ficar mais fácil de entender mais. Um fundo, nós compramos recebíveis, né? Nós adquirimos aqueles direitos creditórios. Então, vou dar um exemplo na prática como se fosse a sua empresa. Tudo que a sua empresa tem a receber, tudo que ela tem para receber daqui 30, 40 dias, que são todas as suas vendas, você pode vir no fundo, no FDIC, e antecipar esses recebíveis, na data zero. Então, hoje, na data zero, eu compro esse recebível e te dou um valor, fico com esse recebível, então ele passa a ser do fundo, né? E te dou um valor em troca disso. Então, esse recebível passa a ser do FDIC. Vamos supor que você é uma empresa de brinquedos, então você vende a prazo para 90 dias, né? E você precisa desse fluxo de caixa. Por que ele é uma ótima alternativa para auxiliar as empresas no fluxo de caixa? Porque é possível você fazer essa antecipação no fundo. Então, você não fica com aquelas duplicatas no seu fluxo de caixa, né? Que daqui 90, 60 dias você vai receber. Você precisa hoje do dinheiro, então você vem e faz essa antecipação conosco. Então, basicamente, nós compramos, né, direitos creditórios que as empresas têm para receber no futuro, né? Aí você perguntou se você entra como acionista. Não, você pode ser um investidor do fundo. Isso você pode ser, sua empresa ela pode ser investidor. O fundo, ele não tem personalidade jurídica, ele é caracterizado como se fosse um condomínio. Então, existe um investimento em cotas. Então, você pode fazer o papel de investidor, mas você não entra como acionista. E você me perguntou alguma coisa de garantia real, né? Exige garantia, o FDIC exige garantias reais? Na operação de antecipação de recebíveis, não é exigido garantia real. Então, nessa operação, você não precisa de nenhuma garantia real, a garantia é o aval mesmo.
você entrando como responsável solidário. Será que eu fui clara, Mariana, Márcia? Se a Márcia tiver dúvida ainda, para ela colocar aqui no chat de novo, a gente explora mais. Tem uma outra pergunta da Priscila. Vocês conseguem operar com recebíveis de montadoras? O mercado automotivo vai estar sofrendo bastante, né? Eu acredito que ela deve ser dessa cadeia. Quer responder, Vi? Nós temos clientes onde os sacados são montadoras e nós estamos operando nesse momento através de conta escrow, que é aquela conta que pode ser com domicílio simples ou domicílio com trava perfeita, mas é feita uma análise de crédito, Priscila. Tem uma outra pergunta que chegou aqui para mim. Existe um faturamento mínimo que a empresa tem que ter para operar com o FDIC? Sim, eu vou responder essa, Mari. O mínimo de faturamento no fundo OneSeven, porque cada fundo tem a sua política, né? Existem vários fundos no mercado. Então, o FDIC e o OneSeven, a política mínima são 6 milhões faturamento ano, até 120 milhões ano também. Legal, gente. Bom, nós estamos aí no nosso horário para encerrar. Se tiverem mais dúvidas, mais perguntas, ou queiram conversar com o pessoal da OneSeven ou com o pessoal da Atlas, podem nos contatar por e-mail, eles deixaram o contato aqui também. Nós colocamos aqui no chat uma pesquisa que a gente quer saber a opinião de vocês em relação a esse evento e sugestões de temas que vocês tenham para próximos eventos, tá? Deixa eu só colocar aqui a minha tela para a gente não esquecer de nada. Uma outra, então a pesquisa eu já comentei com vocês, a gente também vai disponibilizar para todos um e-book da OneSeven, que tem várias dicas aí, informações úteis em relação ao tema que foi tratado hoje. E a gente pede para vocês ficarem ligados aí que vocês vão ser informados do nosso próximo evento, que deve acontecer no dia 1º de julho, tá? Também pela plataforma Sim, pelo mesmo esquema que a gente está fazendo hoje. E nós estamos vendo empresas para tratar do tema de vendas, tá? Então, em breve vocês vão receber aí, a gente está confirmando a participação deles e a gente vai mandar isso para vocês. Esses são os nossos contatos da PKT. Gostaria de agradecer a Atlas e a OneSeven aí por terem disponibilizado tempo, né? O Raul, a Viviane e a Chayenne. Queria agradecer a presença de todos vocês, colocar os nossos contatos, estamos à disposição. Bom, o material que foi apresentado vai ser enviado também por e-mail. E a gente deixou o link ali para quem tem interesse em receber o boletim diário de informações que a Fundação Dom Cabral disponibiliza, precisa entrar naquele link e se cadastrar na lista de transmissão, que a gente está mandando isso logo pela manhã por WhatsApp, tá bom? Então, o link está aí no chat. A gente também pode mandar o link junto na apresentação, vou pedir para as meninas incluírem. E quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente hoje, tá bom? Muito obrigada. Desejo uma ótima noite para todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente.